Uma boa noite a todos, a todas que aqui estão nesse encontro sobre negociação e administração de conflitos. Quero dar aqui um salve para o Fernando, meu querido amigo, que já vejo aqui, não me abandona nunca, né? Prazer em revê-lo, Fernando. Boa noite, Marcelo. Prazer em vê-lo também. Bom. Flávio, sem comentários, né? Com uma pessoa que eu tenho numa estima. Ô, Tiaguinho! Quanto tempo, Tiaguinho! Que bom te rever. E a todos vocês, aqueles que eu tenho o privilégio de conhecer e aqueles que espero também ter a honra e o prazer de conhecê-los pessoalmente um dia pelas salas de aula da Fundação. E mais uma vez agradecendo muito o convite da Strong, da Unidade de Santos, para participar desta semana de desenvolvimento e de conhecimento sobre assuntos corporativos que tanto nos exigem e tanto nos pedem mudanças comportamentais. Eu sou o professor Marcelo, então, como a Meg já me apresentou, eu estou na casa já há 16 anos, e sou uma pessoa especializada em gestão de pessoas, DHO. E dentro deste contexto macro de gestão de pessoas, falar de negociação e conflitos é algo muito pertinente dentro do tema gestão de pessoas. Eu sou psicólogo de formação, com especialização em psicanálise, eu atendo em consultório particular também, e tenho como meu core, né, o trabalho de consultoria em DHO. Então, em linhas gerais, este sou eu, e os convido nesta hora a mergulhar um pouco sobre as questões de negociação e administração de conflitos. Então, a gente vai seguir de uma seguinte dinâmica. O chat estará aqui disponível. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, fiquem à vontade, pode perguntar pelo chat. E ao término, eu sempre disponibilizo aqui uns 10, 15 minutos, caso haja alguma pergunta que vocês queiram fazer, queiram deixar para o final do nosso encontro. Então, sem mais delongas, entrando no conceito de negociação e administração de conflitos, é importante já perceber que os tempos mudaram, as pessoas são outras. Não adianta eu querer adotar práticas e políticas do século passado hoje para consumidores, para clientes, para negociações internas no que tange relacionamento interpessoal, um líder lidando com seus colaboradores, lidando com pares. O comportamento das pessoas hoje é outro. Então, como essa própria abertura diz, a negociação evoluiu bastante no século XXI. Novas tecnologias, comportamento dos consumidores. E aí, antes até de entrar em telas onde a gente começa a especificidade, existem clientes hoje que conhecem mais do seu produto do que talvez você. Porque eu tenho as redes sociais, eu tenho canais de busca aonde nem sempre aquilo que o vendedor diz ou o negociador propõe é aquilo que o cliente viu em alguma rede social, em alguma plataforma. Hoje a pesquisa ela está muito mais presente na vida do consumidor. Tanto que, há alguns anos, o Conselho Regional de Medicina quis mover um processo contra a Google. E aí, assim, qual era o argumento? Pô, tem paciente que vai, faz um exame, pega o laudo, abre o laudo, lê o laudo, vai na internet, vê o que tem, e dependendo do que ele lê, ele nem volta. Ou então ele se automedica. Isso não é legal. Isso não é bacana, porque pode dar um problema seríssimo. E aí é claro que o próprio CRM foi orientado a não ter esse tipo de ação e conversar com o Google para ver se conseguia melhorar. Então, hoje, quando você entra
e coloca alguma coisa de laudo, geralmente ele te orienta a procurar um médico. Ele te orienta, ele até explica qual é a patologia, mas ele não te dá muita margem para que você se automedique ou. Mas o que que eu quis trazer com este breve relato? Que o acesso à informação está muito mais fácil. Com isso, o processo de negociação passa a ser um processo muito mais elaborado, porque o cliente sabe tanto quanto. Eu gosto muito dessa citação do Thomas Fuller, né? Surpreender um homem é meio caminho andado para vencê-lo. As empresas, elas procuram nos surpreender cada vez mais. Propagandas mais agressivas, convites mais explícitos. Só que quando eu me deparo com um profissional da área comercial ou um negociador, às vezes ele não está no mesmo patamar do que as propagandas ou aquilo que o surpreendeu fez. Então eu sou encantado por uma mídia e em contrapartida eu sou desencantado por aquele que está me oferecendo determinado produto. Então, manter essa máxima de Thomas Fuller, que diz surpreender um homem é meio caminho andado para vencê-lo, uma mídia faz a parte dela. Só que o ser humano tem que fazer a parte dele. E tem que ser tão encantador quanto. Encantar, eu acho que vocês devem ter já escutado esse tipo de expressão, né? Venda é seduzir o cliente. Seduzir é encantar. A sedução apresentada numa área de negociação é encantar o meu cliente suficientemente para que eu não precise vender o meu produto, e sim que ele queira comprar. Quando eu faço uma relação em gestão de pessoas, por exemplo, e eu não vou entrar em méritos porque talvez vocês já tenham vindo pelo Wesley, pela Selma, mas um programa de retenção de talentos não é aquele que segura o colaborador dentro da empresa. É aquele que existe para que o colaborador não queira sair. Então, numa negociação, se eu colocar como foco, eu vou vender o produto ou o cliente quer comprar o meu produto? Eu acho que esta forma de enxergar pode mudar o famoso mindset. Não aguento essas coisas de LinkedIn às vezes, gente. Isso me dá um pouco de gastura. LinkedIn é uma plataforma muito legal. Eu estou no LinkedIn, vai ser um prazer tê-los em minha rede. Estou lá, no LinkedIn, no Instagram. Mas assim, a gente tem que saber como encantar as pessoas. E esse encantamento passa por alguns princípios básicos dentro do processo. Quais são essas principais técnicas? Pode parecer para vocês muito do mesmo, mas talvez a forma como eu aborde é que faça um pouco a diferença. O Sansi dizia, adoro também, nos tempos antigos, os grandes guerreiros se tornavam invencíveis primeiro, e depois buscavam as falhas de seus inimigos. Ser invencível significa conhecer a si mesmo. Ser vulnerável significa conhecer os outros. Só para assim trazer um breve esclarecimento, eu gosto muito de filosofia, né? Não é apenas pegar frases de impacto e isso fica legal. Não, filosofia, ela não resolve os problemas, mas ela te dá um norte tão legal para você pensar. Mas eu não gosto de filosofia, eu não gosto de ler. A questão não é o que você gosta ou deixa de gostar. A questão é até onde você quer chegar na sua carreira. E talvez para chegar em lugares mais ousados, talvez a literatura seja aquilo que possa completar esse seu desenvolvimento. Portanto, ser invencível significa conhecer a si mesmo. Quando a gente ouve, escuta
Autoconhecimento também é tão bonito isso, porque as pessoas acreditam que o autoconhecimento vai mostrar o quanto eu sou glamuroso, o quanto eu sou bacana, o quanto eu sou legal, mas você pode descobrir que você é cruel, que você é maldoso, que você é pervertido, que você. O autoconhecimento é descobrir exatamente quem você é. E é aí que nasce a sua fortaleza. É aí aonde você se torna invencível. O autoconhecimento não é um mar azul. Não são flores. Você pode encontrar vários espinhos. E identificar os espinhos para saber por que seu comportamento é XPTO é aquilo que te traz a invencibilidade. E a vulnerabilidade é exatamente conhecer o outro. Em um processo de negociação, conhecer o outro é de fundamental relevância. E aí você se torna invencível. Entenda a invencibilidade como algo, inclusive, medido, tá? Porque, assim, é, nós somos facilmente vencíveis. Mas a invencibilidade é você se conhecer. A invencibilidade é você saber do seu potencial e da sua capacidade. Não só aquela que eu mostro, mas aquela que eu sinto. Aquilo que eu busco em mim, eu tenho que reconhecer no outro. Então essa frase do Sansi, ela é muito poderosa, porque ela diz: a sua vulnerabilidade é conhecer os outros. E aonde isso pode trazer uma associação? Olha que a gente chegar um pouquinho lá na frente na questão de conflitos. Então vamos lá, vamos ficar com a primeira parte. Ser invencível significa conhecer a si próprio. Portanto, conheça o seu cliente. Princípio sine qua non. Entender profundamente as necessidades, preferência e hábito. O Tiago está por aqui. Tiago é um cara que eu tenho um carinho gigantesco e quase secular por ele. E ele tem um hábito maravilhoso. Ele tem um Fusca 2 que é assim algo deslumbrante. Ele leva noivas em seu Fusca. Ele promove um traslado num evento que ainda nem aconteceu. Não, não é um LeBaron, não é uma Mercedes, é um Fusca. Puxa, se eu quiser vender algo ao Thiago, eu conheço a preferência dele. Eu conheço os hábitos do Thiago. E o Liverpool? O que falar do Liverpool? E aí o Flávio já dá um sorriso. Conhecer as pessoas não é simplesmente saber qual é o time que a pessoa torce, qual é o gosto que a pessoa tem, mas é saber, sim, quais são as preferências, quais são as necessidades. Não é, vou visitar aqui o Valmir na empresa dele, e aí eu vou no LinkedIn, eu vou no site, deixa eu conhecer a empresa. Não, eu preciso conhecer quem é o Valmir. Eu preciso saber aonde o Valmir estudou, que o Valmir é formado em quê, há quanto tempo ele está nessa empresa, da onde ele veio. Eu tenho que ter um estudo aprofundado. Conhecer as pessoas. Estou aqui, eu posso encontrar numa conveniada em Santos, Osasco, Santo André, vou encontrar a Glauce. Eu vou saber da Glauce, eu vou conhecer a Glauce tomando um café, na hora do intervalo, ou nas minhas dinâmicas de abertura dos MBAs ou dos cursos de curta duração. Agora, como a Glauce funciona? Qual é a experiência profissional? O que ela já tem de bagagem e repertório? Isso é conhecer o cliente. Venda consultiva. E Laia, não venda um produto, venda a ideia de um produto. Ninguém compra um produto por si só. As pessoas compram a ideia de ter este produto.
A ideia, quando você escuta assim, aquela frase, depois eu até entro mais no conceito. Mas quando você escuta aquele posicionamento, o cliente, quando entra numa loja, 50% da venda já está feita. É verdade. Gente, por que que existe vitrine em lojas? Porque quando você para na frente de uma vitrine e olha um vestido, um sapato, um blazer, você se vê dentro dele. Você tem essa capacidade. E você entra na loja para saber o quê? Tem o meu número? Tem a cor que eu gosto? Você não entra, tipo, cair de paraquedas. Eu não vou entrar numa loja de. Ai, do que será? Suplemento alimentar. Aquele dos caras marombados, os caras que faz academia. Não. Porra, eu já não entro nem na academia, quanto mais numa loja que vende suplemento alimentar. Mas vamos lá, né? Tirando a graça, se foi. É, porque assim, ali talvez não tenha nada que me desperte tanto interesse. Se eu vejo um blazer, se eu vejo um sapato, se eu vejo um relógio, se eu vejo uma caneta, eu entro. Por quê? Porque eu estou comprando a ideia de possuir aquele produto. E quando eu estou dentro da loja, eu quero saber se tem meu número, eu quero saber se tem a cor que eu quero. Ah, não tem. O que que te bate? A frustração. Por quê? Porque aquela ideia não vai se concretizar. Aquela ideia não vai se realizar. Ah, mas eu posso pedir em outra loja, vai demorar uma semana. A minha frustração da espera não vai ser bacana. Porque eu queria para agora. Eu já queria sair com ele. Ou seja, tente conceber a ideia de que qualquer negociação só chegará no momento de fechamento se o teu cliente comprar uma ideia. É muito de como você se posiciona na história. E como eu posso fazer para me posicionar? Eu vou contar uma história rápida para vocês. Certa vez eu estava numa indústria fazendo uma palestra sobre comunicação para a área comercial. Tinham 250 vendedores nessa palestra. Era uma palestra presencial. E aí eu sempre combino com a plateia: olha, eu vou fazer a minha palestra e ao término eu abro para o fórum de perguntas. E aí, ok, tudo bem, tudo certo. E eu comecei a minha palestra. E no determinado momento eu parei por 10 segundos para tomar um gole d'água. Nesse período de 10 segundos, um cara levantou a mão e disse assim: Professor, eu tenho uma pergunta a fazer para o senhor, que é a seguinte, e já engatou na pergunta, ou seja, eu não tive tempo de dizer: peraí, irmão, segura um pouquinho. Ele entrou, e aí, ó, claro, a minha educação, faça a pergunta. E ele disse assim: Professor, eu me sinto muito constrangido. Quando eu estou na frente de um cliente, eu tenho a sensação de que ele me olha de cima para baixo. E isso me deixa numa situação muito constrangedora. Eu me sinto inferiorizado. Eu me sinto, sabe assim, eu perco. O senhor tem alguma sugestão? Ele usa a palavra conselho. O senhor tem algum conselho para me dar numa hora dessa? E eu estava engolindo a água nesse momento. E aí aquela coisa, puxa, uma pergunta inusitada, Marcelo. Pensa rápido e responde. E aí me ocorreu a seguinte perspectiva. E eu devolvi a pergunta a ele da seguinte forma: quando você vai a um restaurante, você está sentado à mesa e o garçom vem lhe atender. Ele também lhe olha de cima para baixo. Você se sente constrangido? Porque o olhar é o mesmo. Ele também te olha de cima para baixo perguntando o que que você quer. Não, aí eu não me sinto constrangido. Por quê? Não, porque ele está lá para me servir, é o papel dele. Então estamos falando de papéis. A questão é quando você está com o seu cliente, que papel você se vê? Ele te olhou de cima para baixo e você se sente inferiorizado, é como você está se colocando na situação. Ele precisa de você, tanto você dele. Como o garçom precisa de você e você também precisa dele. A questão não é como a pessoa te olha, a questão é como você se coloca na relação. Isso para vocês faz algum sentido? Agora é uma pergunta.
E essa é a parte que vocês podem responder. Pode até ir lá para o chat. Faz sentido para vocês isso? A questão não é como a pessoa te olha, mas sim como você se coloca na situação? E eu espero, a gente vai até as 8, não tem problema nenhum. Tem uma teclinha aí do microfone que você pode abrir. Sim, professor. Opa, obrigado. Foi a Ingrid. Faz sentido, Sim, Ingrid, de como você se coloca? Essa história que eu contei, Ingrid, só porque você comentou, então deixa eu puxar só mais um segundo aqui. O que que ela reverbera em você? Ela fez sentido por quê? Ah, porque às vezes a forma que a gente está se comportando é a forma que a pessoa está absorvendo aquela informação que a gente está passando. O gesto comportamental também fala sobre o que a gente oferece, né? Uhum. E a história que eu contei, isso realmente aconteceu, tá? Aliás, tudo que eu conto aqui é fato. E essa história que eu contei, como você a escutou? É que é fácil, tipo, ele fala assim, ai, eu me sinto mal. Mas a gente também tem essa análise crítica. é, um exemplo, quando você colocou o cara, quando ele tá servindo, como que o cara olha pra ele também. Entendeu? Então a gente também tem essa análise crítica. Todos temos essa análise, alguma Uhum. análise crítica, minha opinião. E essa minha história te fez levar esse tipo de pensamento e você gostou da história? Você achou que foi interessante ou não? Sim, se você parar, eu parando pra pensar, analisar, realmente tem razão. Às vezes acontece coisas que a gente não para pra pensar, só que, como eu posso dizer, são comparações que tem no dia a dia e a gente não reflete. Mas Uhum. parando pra pensar no exemplo que o senhor deu, realmente é verdade. O Então, comportamento fala bastante. então, Ingrid, eu utilizei uma das ferramentas de negociação chamada storytelling. E o Uhum. storytelling, o que é? Histórias que envolvem as pessoas sobre como o produto ou serviço pode resolver o problema, criando uma conexão emocional. E aí, curiosamente, Ingrid, você trouxe uma palavra no final da tua participação, que foi muito rica, dizendo, e aí é claro que a comparação, né, me faz, abro um parênteses. A cada momento, nossa, isso é muito recorrente, tá, em minhas falas. Sempre que você se compara com alguém, você se sente inferiorizado. A comparação leva à inferiorização. Ah, eu estou vendendo, a Ingrid está comprando, ela pode mais do que eu, porque comparativamente ela tem o dinheiro e você tem o produto. Sempre que eu me comparo, eu me inferiorizo. O sempre é uma figura de linguagem, mas dizendo muito provavelmente, quem se compara se inferioriza. Mas então, o que que eu posso usar neste momento? Ora, tem a pessoa como referência e não se comparando. Sendo muito contundente, você não se compara com o porteiro da sua empresa, nem com o recepcionista do prédio. Porque, teoricamente, inconscientemente, você sabe que ele é inferior a você. Não enquanto pessoa, mas enquanto cargo. Então, peraí, né? Eu me comparo com aquele que eu entendo que é mais. Ora, por que se comparar e não utilizá-lo como uma referência? O storytelling cria conexão emocional. E conexão emocional é fundamental para qualquer processo de venda, qualquer negociação. Eu vou contar uma coisa para vocês e eu espero não frustrá-los com isso. Mas eu acho que dos 86 que aqui estão, sabem que Papai Noel não existe, né? Então, pode parecer uma coisa mais imbecil do mundo eu falar isso. Mas se Papai Noel não existe, espero que não tenha nenhuma criança acompanhando também aqui, por que que os shoppings, ao final do ano,
fazem aquelas decorações maravilhosas. Ah, porque o espírito do Natal mexe comigo. Olha a conexão emocional aparecendo. Olha a utilização do estímulo do sistema límbico. Ah, adoraria depois entrar. A gente vai falar um pouco de neuromarketing, eu dou uma pegadinha um pouco melhor nisso. Mas uma decoração de Natal nada mais é do que criar uma conexão emocional. E aí você vai e gasta. Por quê? Porque o clima me permite, o ambiente me permite, o cheiro me permite. Você é levado a isso porque o teu cérebro reconhece esse tipo de abraço. Ele força esta conexão. A gente está às portas aqui da Páscoa. Não sei ainda quanto estão, qual o preço dos ovos, mas vai vender um monte, porque se cria uma conexão. Então, o storytelling, ele traz esta conexão emocional. Se eu narro o que o meu produto já proporcionou para outros clientes, para outras empresas, aonde eu estou dentro de um ranking, isso traz o cliente para o teu lado como uma conexão. Ora, só fez sentido para a Ingrid, que verbalizou, e para todos os demais que não verbalizaram, mas fez sentido. Se fez sentido, é porque você teve despertado o teu processo cognitivo no conceito andragógico. Nossa, traduz isso. A tua forma de aprendizado de adulto. O adulto só internaliza aquilo que faz sentido para ele. Ora, se fez sentido para Ingrid, provavelmente ela pode até não lembrar mais de mim daqui a algum tempo. Mas talvez essa história ela replique com outras pessoas, dizendo: Eu escutei uma vez, não lembro onde foi. Mas a questão não é, a questão é como você se coloca, a questão é do comportamento. O storytelling traz essa aproximação. Portanto, use e abuse, porque com certeza o Alan, o Márcio, a Eliana, o outro Márcio, o Andrés, enfim, todos vocês aqui têm histórias ótimas para contar de suas experiências. Ora, compartilhe, porque isso gera conexão. Ainda, foco em benefícios. Gente, você compra um carro porque ele tem quatro rodas? Você compra um carro porque ele tem quatro rodas? Todo carro tem quatro rodas. Cara, mania que tem de se vender características. Ah, ele tem um tanque com 180 litros. Ah, ele tem roda de liga leve. O cara até vai querer saber das características, mas ele vai me comprar o seguinte, cara, quanto ele faz de 0 a 100? Quanto tempo? Ele é macio? Ele desenvolve bem? Ele é confortável? Ele tem multimídia? Ele tem. Gente, você vai buscando sempre o que te traz conforto. Outro detalhe. Eu vou me empolgando, né, Maggie? Aí eu vou me mexendo aqui porque eu vou ficando empolgado com o que eu falo. Nós vivemos, nós, e aí você coloca você negociador ou teu cliente. Nós vivemos numa eterna zona de conforto. Mais uma do LinkedIn. Qualquer dia o LinkedIn vai me banir da plataforma, porque eu odeio zona de conforto. Bobagem. Nós adoramos zona de conforto. Quer ver um exemplo que eu dou em sala? Não vou fazer aqui agora porque não é uma aula onde eu tenho tempo para me aprofundar. Mas assim, estou aqui com o Fernando. Fernando, você tomou banho hoje, Fernando? Tomei, Qual a temperatura da água? Mais ou menos. sei lá, uns 30 e 38. 30. Porra, mas queimar, hein? 30. É, Mas, gente, uns- o que lava é a água, não é a temperatura. Por que usar uma temperatura mais quentinha? Porque é confortável. Porque eu me sinto bem.
Nossa, psicanaliticamente a gente podia ir até para outros lugares agora, mas não é o rolê, não. O que lava é a água. Mas se eu tomo com uma temperatura agradável, é porque eu adoro uma zona de conforto. Ora, eu quero fazer um MBA porque eu quero ganhar mais. Qual o objetivo de ganhar mais? Poder ter dinheiro para ter mais conforto. Gente, nós vivemos o problema é morar na zona de conforto. Aí realmente é um rolê meio zoado. Mas nós gostamos. Ora, da mesma forma que eu gosto de uma zona de conforto, o meu cliente também gosta de uma zona de conforto. Ele quer se sentir confortável. Então não adianta eu vender o engessamento da característica do produto. Eu tenho que vender. Você não tem a noção do que é chegar num Fusquinha na frente da Nossa Senhora do Brasil. Separa o trânsito na Avenida Brasil. Alguém está olhando para a característica do Fusquinha? Não. Eu estou olhando a beleza daquele carro, que parece que saiu da revenda ontem. Benefícios. Benefícios traz conforto, Valmir. E o cliente compra conforto. Pode ser o cara da área de compras. Ele compra conforto. Insisto. Use a tecnologia. Você tem CRM. O que eu estou dizendo aqui? Não tenha medo da tecnologia. Não tenha medo de BI. Não tenha medo de inteligência artificial. Utilize isso a teu favor. Porque o teu cliente utiliza isso. O teu cliente está antenado neste circuito. Então, utilize, personalize a tua abordagem de venda, entendendo melhor o comportamento do teu cliente. Faça pesquisas. Ah, mas eu não tenho tempo a perder. Você não está perdendo tempo, irmão. Você está ganhando. Porque aí, quando você chega no teu cliente, muito dele você já tem de conhecimento. E o neuromarketing, né? O princípio da psicologia e do comportamento humano. Aqui, é claro, vai parecer que eu estou puxando a sardinha, e estou mesmo. É, eu tenho 42 anos de recursos humanos. Eu já fui diretor de RH em empresas, e a minha trajetória foi muito solidificada dentro da área de RH. Portanto, sem ser nostálgico, porque isso também vai demonstrar a minha idade, apesar de eu já ter dito 42 anos de RH, é só fazer uma conta, mas também não importa, vamos seguir adiante. É, onde a psicologia organizacional era voltada quase que exclusivamente para treinamentos. E pronto, acabou. E aí eram treinamentos, dinâmicas e algumas outras poucas coisas, que para a época de 70, 80, 90, 2000, atendia. Mas, não só por conta do advento da pandemia, a partir dos 2010, mais ou menos, a psicologia começou a ter um outro enfoque dentro do mundo corporativo. Qual o enfoque? Não só de treinamento, mas de reconhecer o comportamento dos colaboradores. Com o advento da pandemia, só para ter a brevidade na minha fala, nunca se ouviu tanto falar de saúde mental como pós-pandemia. Burnout era um termo praticamente cunhado para a área hospitalar. Só dentro de hospitais se falava de burnout dos médicos. Hoje, você fala de burnout em qualquer esfera. E agora, felizmente, a ANR01, que logo, logo o Fernando já vai sair fazendo as palestras corporativas dele sobre este tema, saúde mental baseado na NR01, onde está dizendo as empresas têm a obrigatoriedade em cuidar dos seus colaboradores. Portanto, a psicologia hoje, ela transcendeu a sala de treinamento para uma esfera de cuidar das pessoas, de ter um olhar mais detido sobre comportamentos. E aí o neuromarketing vem com uma força fundamental. Quando eu cito, olha aqui, eu vou dar uma letra para vocês aqui que, né, se vocês lembrarem de mim, também espero que seja por bons motivos. O cara tá de saco cheio dentro da empresa, não aguenta mais, quero sair da empresa, a empresa não dá, mas ele continua lá dando, né, a sua sobrevida. E no final do ano tem a convenção na Costa do Sauípe.
Fala, opa, vamos para a Costa do Sauípe, é legal. E aí, quando você entra naquele auditório, você tem aquela iluminação super legal, aqueles tecidos que refletem as cores, muita planta, um perfume no ar-condicionado, e você fica encantado e você fala: puta, essa empresa é a melhor empresa do mundo para trabalhar. A empresa nada mais fez do que acionar o seu sistema límbico, o sistema de recompensas, o sistema motivacional, o sistema de acolhimento. O sistema límbico é o que regula todas as tuas emoções. E aí, quando você entra num lugar aonde você se sente dentro de um glamour, toda aquela insatisfação pretérita desaparece. Tudo bem, né? Você está na convenção no final do ano. Em fevereiro já está com tudo aquilo de novo, mas naquele momento, o trabalho do neuromarketing, da neurociência, fez efeito no teu sistema límbico. O que que eu quero dizer com isso? Explore isso no teu cliente. Fazendo um breve vai e volta, quando você está dentro de uma sala de aula e o tema é esse, a profundidade com que a gente aborda isso é até onde tiver fôlego para mergulhar. Porque explorar o conhecimento do sistema límbico, você desarticula qualquer pessoa. Então, se eu chego engessado para negociar, olha, custa 1.000, entrego em 3 dias. Caramba, o que que eu estou despertando no meu cliente como por que comprar de mim e não do meu concorrente? Nada. Agora, se eu exploro esta conexão emocional, se eu trago a questão do neuromarketing, do neurobusiness, para dentro de uma negociação, você não tem noção do quanto isso alavanca as tuas vendas. Só que assim, tem que conhecer do assunto. Não é uma masterclass que vai dizer, ah, tá, legal, então vou usar. Vai lá estudar um pouco do sistema límbico, vai estudar um pouco do neurobusiness, para entender como você consegue, através deste breve recurso, conseguir coisas inimagináveis dentro do processo. E aí, quais os principais processos de negociação do século XXI? Preparação e planejamento, conhecer bem do assunto. Comunicação eficaz, escutar ativamente e fazer perguntas. Veja, ali em negrito está escutar. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é uma condição inconsciente. Escutar é consciente. Ou seja, eu escutei a Ingrid. Por quê? Porque eu prestei atenção no que ela disse. E eu não ouvi a Ingrid. Fala, Ingrid! E ela está falando, e eu estou dando uma olhada aqui. Agora, para ver se chegou uma mensagem. Ah, chegaram 2 mensagens, deixa eu ver. Ah, tá, lá de Fortaleza e é o grupo da faculdade. E a Ingrid está falando. Isso é ouvir. Ouvir é quando você acha que está escutando, mas está no computador. Então, aqui, escute ativamente, porque quando eu escuto, eu sei fazer a pergunta certa. E se você quer ter respostas adequadas, ora, faça a pergunta adequada. E para eu perguntar, eu tenho que escutar. Portanto, nas aulas de comunicação, eu digo: o melhor orador é aquele que é o melhor escutador, como diria Rubem Alves. Rubem Alves dizia: eu vejo tanto curso de oratória, mas não conheço nenhum curso de escutatória. E aí há um artigo rapidinho que chama escutatória. Vocês podem acessar na internet. É delicioso de se ler. Então, comunicação eficaz é entender a etimologia da palavra comunicação, tornar comum. Flexibilidade e habilidade, estar disposto a ajudar a sua abordagem a encontrar soluções criativas. Você está vendendo solução e não um produto. Isso é uma máxima de negociação, até explorada por Harvard. E a negociação baseada em princípio, separar pessoas do problema, focar no interesse, não na posição. Ah, esse cara de compras é muito chato, Meg. Esse cara de compras é insuportável. Pô, você está pessoalizando a situação, a relação, você não está focado no problema, que é a venda da solução. Você já se bloqueia porque o cara é difícil. Ora, se o cara é difícil,
Eu tenho que demovê-lo. Eu tenho que trazer conexões. Sempre que não há conexão com alguém, há um grau de dificuldade no relacionamento. E não precisa nem fazer terapia para descobrir isso. Se você tem, você quer saber se a tua comunicação é boa, avalie o grau de relacionamento com esta pessoa. Tem pessoas dentro da sua empresa que você é econômico na comunicação. Por quê? Porque você não tem uma conexão com essa pessoa. Então, quando a gestão relacional é comprometida, a comunicação é comprometida. Se eu acho que aquele cara é difícil, é porque eu não estou conectado a ele. Então, conecte-se em primeira instância, para que depois você apresente soluções. Portanto, separa a pessoa do problema. Não seja reativo à pessoa, seja reativo a um problema ou uma solução. Porque esta pessoa vai mudar e o problema vai continuar. E você continua sendo o solucionador. A psicologia no processo de vendas, o que que ela diz? Então aqui realmente vai ser aquele gosto, espero, o gosto do quero mais. Percepção e interpretação. Cada um interpreta a partir do seu referencial interno, a partir das maneiras como tem a sua percepção, suas experiências anteriores. Ah, eu tive um problema com negociadores antigos, portanto eu terei problema com todos os negociadores futuros. Esta é a percepção que ele tem. Esta é a interpretação que ele dá. Mas será que isso é fato? Ou será que você pode ser o diferencial da relação? Entenda que quando você se sentar à frente de alguém, esta pessoa tem um histórico de vida. Esta pessoa tem percepções e interpretações de experiências pretéritas. Descubra e mostre que você não precisa ter esse mesmo estigma na percepção dele. Só que para isso, você tem que saber que ele tem um histórico. Comunicação não verbal. Ficaria também aqui, né, Meg? Horas falando sobre isso. Mas aquela coisa, o indivíduo cruza o braço desta forma. Isso significa uma coisa. Ele cruza desta forma, outra coisa. Ele esconde as mãos ou os polegares. Ele cruza a perna da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. A formação acadêmica. Gente, o não verbal é responsável por 55% da comunicação do ser humano. Portanto, em uma reunião, perceber como a pessoa se senta. Ela está de frente para você? Ela está de lado para você? Ela está com as mãos sobre a mesa? Ela está com as mãos embaixo da mesa? A comunicação não verbal te ajudaria em mais de 30% no teu processo de venda. Só para dar uma dica, se você entrar numa sala de reuniões e o cliente estiver com as mãos sobre a mesa, estiver com as mãos na perna, não está mostrando as mãos, é porque ele está inseguro naquela reunião. Talvez ele não tenha lido o material que você indicou anteriormente. Talvez não fosse ele a estar naquela reunião, mas o chefe falou de última hora, vai você. Esconder as mãos é uma denotação de insegurança. Saber disso, nossa, será que não facilitaria o teu processo de vendas? Caramba, se eu chego e identifico que o meu cliente está inseguro, antes de eu descarregar todo o meu portfólio, deixa eu mostrar que ele pode confiar em mim. Deixa eu mostrar que comigo ele vai ter uma segurança maior. Comunicação não verbal, sugiro que estudem aí Manual de Persuasão do FBI. É uma literatura agradabilíssima de se ler e já vai te dar bons indicadores. As emoções, como eu já citei aqui em dois momentos. Emoções como medo, raiva, ansiedade, entusiasmo podem influenciar significativamente no processo de negociação. Se o cara está com raiva porque bateu o carro, cara, muito provavelmente isso vai dificultar o teu processo. Entenda o momento do teu cliente. Sentou. Pô, cara, hoje eu tô mal aqui, desculpa, viu? Ô, Nicolas, desculpa, mas, cara, tava vindo pra cá, o cara bateu no meu carro. Caramba, isso tem que. Ah, pois é, isso acontece mesmo. Mas olha, eu trouxe aqui um produto. Pô, você nem aí pro problema do cara? Você nem aí pra situação? Nossa, cara, eu tô morrendo de sono, eu vim do hospital que meu filho tá internado. Putz, isso é chato mesmo, né? Mas você sabe que a gente tá com uma promoção hoje super boa? Ah, para, né, velho? Talvez não seja aquele momento que você tenha a vender. Minha avó dizia, a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro.
E como eu sempre reiteradamente digo, o peixe não morre pela boca, o peixe morre porque abre a boca. Às vezes, ficar quieto é a melhor forma de manter um cliente. Então, reconhecer as emoções é até saber, estou no momento certo, ou talvez hoje não seja o momento. Puxa, Nicolás, que desagradável essa coisa do seu filho. Cara, você quer mudar essa reunião para um outro dia? Até para você ter esse espaço de agenda, de repente, para pensar em outras coisas? Cara, eu posso vir amanhã, eu posso vir depois de amanhã. Caramba, você acha que isso não cria uma conexão com o teu cliente? Caramba, ele respeitou o meu momento. Ainda, viés cognitivo. Aqui também, assim, depois eu trago uma explicação rapidinha, tá? Mas eles foram condensados em 13, mas na verdade são mais de 180 vieses cognitivos. Depois eu explico rapidinho o que que é. As pessoas podem ser influenciadas por esses vieses, como procurar informação de crenças pré-existentes, ou viés de ancoragem, focar em uma informação específica. O viés é um atalho mental. Eu já vou entrar nisso. Técnicas de persuasão. Persuadir é entender se eu tenho que convencer ou persuadir. Brevemente, a persuasão também é a exploração dos conceitos emocionais do cliente. Convencer é trazer fatos e dados. Persuadir é trabalhar a autoestima. Então aqui diz, né? Persuasão como reciprocidade, oferecer algo em troca, criar um senso de urgência, demonstrar expertise, isso traz conforto ao cliente. Isso eleva a autoestima do cliente. Portanto, persuadir é trabalhar a autoestima, que está ligado ao ego. Esta é a psicologia da venda. E a teoria dos jogos, que eu também vou falar muito rapidamente, que é aplicada na psicologia para entender como as pessoas tomam decisões estratégicas em situações de conflito, em pressão. Pode ser utilizada para prever e influenciar comportamentos da outra parte. Se você percebe que a pessoa está se inflamando de uma forma negativa, para que continuar esta relação? Vamos jogar o jogo. Eu uso muito isso no LinkedIn, nas minhas postagens. É jogar o jogo. Porque o mundo corporativo é um jogo. Não é para amadores, apesar de termos vários amadores profissionais. Mas você tem que ser profissional. E profissional é saber jogar um jogo. Porque se você não é profissional, você perde. O viés cognitivo está aqui rapidinho, né? É um erro recorrente do cérebro humano. Erro esse que comete ao se basear em pré-julgamento nas tomadas de decisão. Então tá lá, diariamente o nosso cérebro toma decisões rápidas. Temos como base a heurística, aqui embaixo estou dizendo o que que é. Que são atalhos mentais. Portanto, o viés cognitivo são atalhos mentais, baseado em experiências pretéritas. E geralmente é aí onde a gente erra. Por quê? Porque eu quero resolver rápido, baseado em experiências antigas, mas a que está se mostrando agora é uma outra realidade. Quando o cérebro erra ao usar a heurística, a gente tem o viés cognitivo. Então imagine vocês, eu disse que eles foram condensados em 13 do universo de mais 180 vieses. E você tem exercícios até para perceber qual é o teu viés mais contundente. Agora, isso são atalhos mentais. E aí o nosso cérebro pode nos trazer problemas quanto a isso. Tá vendo? Isso aqui é um assunto, gente, que assim, Maggie, também dava para ficar um outro webinar falando, viu? Porque ele é encantador. Os jogos, ele tem a origem, né, a teoria do jogo de Nash, ele observa como os indivíduos envolvidos em uma situação tendem a buscar melhorar os seus resultados. Todo o profissional de vendas ou de compras quer melhorar os seus resultados. Cada um está querendo o que é melhor para si. Então eu quero o que é melhor para mim. O Charles quer o que é melhor para ele. Se eu não achar um ponto comum, não vai rolar e a gente vai entrar em conflito. Então, em negociação, o conceito do o ganha-ganha, cuidado, tá? Porque também não é assim, não. Alguém sempre tem que ceder algo para que o outro tenha a sensação de que eu ganhei. Agora, eu posso ceder aquilo que eu posso ceder, sem que o outro saiba que eu já tenho isso na manga. Esse é o jogo. Ou seja, traduzindo, eu posso chegar até 10% de desconto. Aí eu chego e digo assim, Andressa, olha,
Eu te dou 10% de desconto. Putz, Marcelo, se você tivesse me dado 12, eu fecharia com você. Mas eu já dei o máximo. Não. Eu diria, Andressa, eu posso chegar a 6% de desconto. Putz, Marcelo, 6 não dá. Você não consegue chegar a 8? Olha, se você fechar comigo agora, então eu fecho em 8. Caramba, eu podia dar 10. Eu consegui ter 2 pontos percentuais de ganho ainda. Tudo porque eu soube usar as palavras. Tudo porque eu usei de técnica. Isso é jogo. E aí, a Andressa vai sair dizendo: pô, eu consegui o melhor resultado. Chefe, eu consegui 8% de desconto. Tadinha, ela podia ter conseguido 10. Então, olha que interessante. Se eu não chego a isso, eu tenho um conflito. Então, aqui, rapidamente, algumas empresas que utilizaram as técnicas que eu trouxe até aqui. A Amazon, ela trabalha com tecnologia avançada, personaliza a experiência de compra do cliente, recomenda produtos baseados em históricos, cultiva o neuromarketing. A Apple é conhecida pelo storytelling, como a Coca-Cola. Olha que divertido, a Coca-Cola, a única coisa que ela não vende é Coca-Cola. Ela vende experiência, ela vende sentimentos, ela vende família, ela vende Natal, que inclusive é da Coca-Cola. É o vermelho, é o Pantone da Coca, mas eu já desmistifiquei uma coisa, eu não vou continuar com essa história. Eu já falo que não existe, ainda falo que é da Coca, aí, pô, parece que eu sou extremamente pagão, né? Mas tá aqui, né? Ela explora esse storytelling. A Netflix. Ah, assista uma série. Você vai receber todas as 388 mil séries semelhantes. Por quê? Porque eles utilizam os algoritmos e trabalham o teu storytelling. Tanto que ele diz: indicamos essa série que talvez você possa gostar. Caramba, como é que ele sabe o meu gosto? Por quê? Porque através daquilo que você se emociona ao assistir, é aonde ele pega e traduz o storytelling para ele. E as apps, que é aquela empresa de calçado online, que ela tem o foco em construir relacionamentos a longo prazo. Utiliza o neuromarketing para atender a necessidade do cliente. Ou seja, olha como você, como a tua história faz a nossa história, como a tua. Ou seja, nada do que eu contei aqui é utópico ou é fantasioso. Ainda, seria tudo tão bom se não houvesse conflitos. Então, aqui é uma passagem um pouco mais introspectiva para alguns de vocês. Acreditem na inevitabilidade do conflito e na imprevisibilidade. Portanto, se ele é inevitável e ele é imprevisível, esteja preparado. Mas como eu estou preparado para o inevitável? Não queira ter controle de tudo. Aceite o imprevisto como algo que faz parte na sua vida. O conflito é inevitável, Valmir. Ele é, ele faz parte do nosso dia a dia e ele é que traz talvez um dos temperos mais interessantes da nossa existência. É saber que eu não tenho controle, que coisas são inevitáveis e são imprevistas. E o imprevisto te traz maturidade. Por quê? Porque maturidade não se dá pela quantidade de cabelos brancos, mas sim pela quantidade de experiência adquirida. E a imprevisibilidade te traz essas experiências inusitadas. Porque seguir rotina é não mexer no status quo. Adorar rotina é querer comer arroz com feijão a vida inteira, mesmo estando enjoado. Ah, mas ele me alimenta. Porra, o dia que você bater uma lagosta, você vai ver o que que é na tua vida. Então, esteja aberto, porque conflito é algo bom. Não é bom quando vira treta. Virou treta, aí realmente o BO é um pouco pior. Mas o conflito te leva adiante, o conflito te traz maturidade, o conflito te traz flexibilidade. Aqui eu não vou ficar lendo cada um deles, não, mas esse material ele está à disposição da Strong. Se alguém quiser, a Meg tem total liberdade para encaminhar este material, né? Ele é meu, mas ele está à disposição de vocês. Então, quem quiser tem acesso, é só solicitar a Meg. Certo, Meg? Olha eu falando aqui, mas a gente já sabe como é que a gente funciona, né?
Não, Identifique. pode mandar para mim que eu disponibilizo para ele. É isso aí. Portanto, identifique a causa do conflito. É um engessamento da outra parte? É uma postura que eu estou apresentando que talvez não esteja tão adequada, tão legal? Identifique o conflito. Esse cara teve uma experiência pretérita com outro vendedor da empresa e isso trouxe um ranço para ele. Portanto, sempre que alguém da minha empresa pisa aqui, o cara já fala, ah, ela vem de novo eles. Identifique a causa do conflito. Use a escuta ativa, o que eu já disse lá atrás. Permita que as pessoas expressem o seu ponto de vista e os seus sentimentos. Não é uma questão de ter paciência da escuta, mas toda vez que você corta o outro no meio de uma fala, mostra inclusive talvez uma ausência da educação. Mesmo que você saiba o que o cara vai dizer, escute até o final. Com certeza ele vai perceber que você está prestando atenção. Mantenha calma e neutralidade. Também já disse. Não foque na pessoa e sim no problema. Se mantenha neutro. O cara tá bravo, Nicolas, com o cara vendedor passado. Pô, eu sou o Nicolas, eu não sou o X. Eu sou outra pessoa, eu tenho uma outra forma de abordar, eu tenho uma outra forma de chegar perto, eu tenho uma outra forma de conectar. Então, entenda uma coisa: a reatividade de um cliente para com você não é com a sua pessoa. A reatividade está nele. A reatividade nunca é. Ele simplesmente projeta a reatividade. Então, se eu sou reativo aqui, a Glauci, tenha certeza, eu não tenho nada contra você, mas simplesmente eu projetei em você a minha reatividade. Então, assim, não traz pro coração nem pro fígado, não, viu? Essa hora que é a hora de ser racional. Encoraje a comunicação aberta. Promova um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade em poder falar. Você está com um problema com a minha empresa? Fala aí, irmão, qual é o problema? Ah, eu já falei 200 vezes, mas talvez eu nunca tenha escutado. Fala para mim. Porque talvez eu possa ter uma solução que os outros 200 não tiveram. E se eu não tiver, pela conexão que estamos criando, eu vou buscar de forma mais detida. Faça com que a pessoa se sinta mais à vontade. Ganhos mútuos não significa ganhar, sabe? O ganha-ganha. Como eu trouxe no exemplo, eu posso dar 10%. Eu ofereci 6, ela pediu 8, ela ganhou e eu ganhei. Esta é a melhor venda. Habilidades de negociação. Vai para treinamento, vai para MBA, vai para curso de curta duração. Requer estudo, de modo que você tenha o interesse, encontre as soluções e atenda a necessidade de maneira justa, com técnicas e não com desenvolvimento de forma empírica. Ah, o vendedor passado fazia isso, então eu faço igual porque eu aprendi por observação. Não, vá buscar o conteúdo profundo. Regras claras. Defina diretrizes para a resolução de conflito e assegure que todos estejam cientes das regras. Não adianta, se eu não posso dar mais de 10%, não adianta você me pedir 12%. Esta não é a regra. As pessoas têm que. Ah, você me manda. Então eu compro, eu pago aqui os 10%, mas você me entrega amanhã, né? Não. Porque há uma regra corporativa, sim. Eu vou te entregar em 7 dias. Tá, você poderia entregar em 5. Mas até isso você trabalha como jogo. Mas olha, já que você fechou, e pela confiança que você. Eu vou procurar em 5 dias. Mas tem que ficar claro que a regra são 7 dias. Não tem nada mais agradável quando eu faço os meus pedidos na Dolce Gusto. E aí, assim, o seu pedido já está a caminho. Será entregue de 3 a 4 dias. No dia seguinte, ele está na porta da minha casa. Cara, eles já sabem que vai ser assim. Só que isso me traz uma surpresa todos os meses. Porque assim, ó, vai chegar na sexta. Putz, na terça-feira chegou. Você não sabe como eu fico feliz com isso. Tonto eu, né? Então, mas dá certo. Promova cooperação e trabalho em equipe. Conflitos são mais fáceis de resolver quando as pessoas estão dispostas a trabalhar. Aí é o momento em que você fala, vai virar treta, vai virar fight, ou vamos solucionar o problema? Não, vamos solucionar o problema.
Peraí, não adianta você ficar defendendo um lado, eu fico defendendo o outro. Vamos procurar um lugar comum onde a gente possa não defender ideias, mas chegar a um consenso? Traga as pessoas para próximo. Que a solução de conflitos não seja cada um em seu campo de batalha, mas que estejamos dentro da mesma quadra. Capacitação e treinamento. Mais uma vez, ofereça treinamento sobre conflitos. Existem vários treinamentos em company, existem dentro dos MBAs e dos cursos de curta duração, não matérias específicas, mas temas dentro de matérias específicas em que se aborda esse tipo de condução. E aí, por fim, o que a psicologia fala dos conflitos? Existe a teoria dos conflitos, onde você tem dois modelos. Conflitos funcionais, aonde o conflito é visto como algo positivo, e os conflitos disfuncionais, aonde o conflito é prejudicial no ambiente de trabalho. Ora, os dois existem. Não sejamos aqui fantasiosos e. Não, às vezes tem conflito que prejudica. Uma liderança tóxica, uma meta inatingível, é, até a própria empresa em questão da sua distribuição, de sua logística, isso pode ser muito ruim. Então, isso é um conflito que traz problemas. E aí é muito engraçado, só para fazer um comentário, quer dizer, de graça não tem nada, mas se eu perguntasse, aliás, eu vou perguntar da seguinte forma: eu tenho algum bombeiro aqui na sala? Nós somos aqui agora, deixe-me ver, 89 pessoas. Eu tenho algum bombeiro? Acho que não, né? Porque é engraçado como vocês gostam de apagar incêndio, né? Aqui eu devo ter engenheiros, eu tenho psicólogos, eu tenho arquitetos, eu tenho, sei lá, eu tenho um espectro de profissões que apagam incêndio. Sabe por quê? Porque vai no efeito. Se eu tenho um problema, se eu tenho um conflito, que eu vá na causa. Se eu fico trabalhando efeito, efeito, eu estou no conflito disfuncional. Se eu vou na causa, te conto uma coisa. Porra, não é que o troço parou de pegar fogo? Porque você descobriu onde estava dando curto-circuito. Mas não, vamos no efeito. Tipo, dor de cabeça, toma um paracetamol. Dor de cabeça, toma um paracetamol. Pô, você pode estar com um tumor no cérebro, cara. E aí você tem que ir na causa do problema, porque Neosaldina, eu fazendo merchan aqui, Neosaldina não vai resolver. Vai resolver por um dia, dois. Então, por favor, vá na causa. Se o teu cliente tem um problema, vá na causa do problema. Até porque, mais uma dica, é a solução baseada em causas que vai dar a visibilidade que você tanto quer. Senão você vai ser mais um que vai estar jogando coisa para debaixo do tapete para garantir a sua empregabilidade. E aí eu não sei se isso é tão legal, não sei até quando você se mantém. Então, vá na causa, de modo a ter o conflito funcional como algo que você vai solucionar e não torná-lo disfuncional. Alguns tipos de conflito: competição. Foco em ganhar o conflito sem considerar as necessidades da outra parte. Tem muito disso. E aí mostra algumas características, Ingrid, comportamentais, mais uma vez. Tipo, eu sou tão inflexível que, assim, eu tenho que ganhar. E pessoas inflexíveis, e aí vai um hashtag. Se você se considera uma pessoa inflexível porque você é dono da verdade absoluta, cuidado com as suas crenças limitantes, porque o nome já diz, as suas crenças te limitam. E se ela te limita, dificilmente você vai além. Então, cuidado com verdades absolutas. Eu sou um freudiano. Aqui atrás, isso aqui não é cenário. Aqui atrás, essa estante aqui atrás, esse pedaço, aqui, sem senso de direção aqui. Esses livros pretos aqui, ó, é a obra completa do Freud. Só que eu não saio, já lida. Só que eu não saio dizendo que Jung é uma porcaria. Que Reich não funciona, que Melanie Klein é uma fantasia. Não. Eu acredito, portanto, é uma verdade minha. Só que se vem algo de Jung, por exemplo, eu vou respeitar e vou aceitar. Eu não sigo, mas o outro segue. Então, seja feliz. Cuidado com a sua inflexibilidade, porque a inflexibilidade é se limitar a escutar a opinião de outros. Por isso, talvez algumas vendas não sejam tão satisfatórias. Acomodação.
ceder à demanda da outra parte, muitas vezes às custas das próprias necessidades. Fugir de conflitos é uma demonstração de que há um problema maior a ser cuidado, tratado, visto. Fugir de conflitos pode ser uma grande necessidade de aceitação. Se eu vou conflitar com o Flávio, puxa, ele não vai gostar mais de mim. Ele vai achar que eu sou um cara que eu não sou legal. E aí ele não vai me aceitar. E como eu fico com esta não aceitação ou um fortalecimento de um complexo de rejeição? Pessoas que têm dificuldade em falar não, geralmente fogem de conflitos. Portanto, às vezes a pessoa acaba cedendo e aí tem aquela máxima, né, Maggie? Quem quer abraçar todo mundo não aperta ninguém, né? Então, assim, você não consegue equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo. Compromisso: ambas as partes fazem concessões para chegar a um acordo. Concessão fantástica. Flávio, se você pagar o café quando eu for na Strong, eu vou chegar 1 hora mais cedo. Fechamos? Tá Se você pago. pagar o café, então eu chego 1 hora antes. Promessa pa- e dívida, hein? Tá pago. Você pode escolher até onde quiser. Tem 4, 5 opções aqui no shopping. Se e então. Essa é a melhor concessão que você faz em uma negociação para mitigar conflitos. Se você fizer o que eu quero, então eu faço o que você quer. Se e então. Se você colocar isso na tua vida, cara, você começa a ter resultado a partir de amanhã. Se você me der o que eu quero, então eu dou o que você quer. Eu quero que o Flávio pague um café. E ele quer que eu chegue mais cedo para a gente bater papo. Se você fizer isso, então eu faço isso. Ficou bom para ele, ficou bom para mim. Chegamos num acordo em menos de 30 segundos. Evitação, evitar o conflito esperando que ele se resolva por si só. Ah, mas aí é aquela acomodação que eu falo que não funciona bem. É o cara que assim, vou esperar o mundo acabar em barranco, porque aí eu vejo se eu morro encostado. Cara, nenhum problema vai se resolver por si só. E por favor, por mais que haja a crença de que o universo conspira a meu favor, dá uma força. Faz a tua parte. Porque se o universo vai conspirar a teu favor, baseado na crença, tá tudo certo. Mas, por favor, não ache que a coisa vai se resolver só porque tem que se resolver. Faz a tua parte. E a colaboração, trabalhar junto com a outra parte para encontrar uma solução que atenda às necessidades. Às vezes o sei então não deu, mas e se? E se eu te entregar em 3 dias? Mesmo o meu produto sendo mais caro. Gente, não é fazer aqui também merchan, não, mas eu atendo empresas em que o seu produto, no Brasil, de tão específico, é um dos mais caros do mercado. Não posso aqui dar o nome da empresa por uma questão de ética, mas até conto que está situada em Santo André. O produto dela no mercado é um dos mais caros. E elas estão em primeiro lugar. Por quê? Porque eu não consigo baixar o preço, mas eu consigo te entregar com uma qualidade, com um prazo melhor, um pós-venda muito mais. Então, nem sempre se trata de preço. Aliás, nunca é preço. Preço é uma consequência. Sabe? Ah, eu trabalho porque eu quero ganhar dinheiro. Ficar rico vai ser difícil, irmão. Você botar dinheiro como objeto, vai ser difícil. Dinheiro é consequência. Quanto mais competência, mais o teu passe vale. Quanto mais visibilidade você tem, mais o mercado te quer. Portanto, você quer ser um profissional de venda, você quer ser um bom negociador, cara, você tem que arregaçar a manga e mudar uma série de coisas que talvez até então você acreditasse como uma verdade absoluta. Os conflitos podem ser extremamente positivos se soubermos entender os interesses. E aí, olha só que louco isso. Tudo acontece por interesse, em uma negociação ou em um conflito. Gente, tudo na vida é por interesse.
Tudo. E aí, eu até pergunto, qual é o problema? Talvez o problema seja ser interesseiro. Aí dá ruim. Ah, eu sou engraçado. Eu acho ótimo. Valorizo e apoio e incentivo. Mas não curto engraçadinho. Ah, eu gosto de aproveitar as oportunidades. Cara, tamo junto. Mas eu não me dou bem com oportunistas. Então, cuidado um pouco aí com a retórica. Se você trabalha, você tem algum interesse. Se você está nesta sala hoje, você tem algum interesse. Se eu estou aqui, eu tenho algum interesse. Se a Meg promoveu, ela tem algum interesse. Qual é o problema termos interesses na vida? Onde está o erro? Se você se tornar interesseiro, aí você está jogando de outra forma. E que também não sei se você vai conseguir se sustentar. Agora, Tiaguinho tem um Fusca lindo. Qual é o interesse dele? Deixar na garagem para que ninguém veja? Não. E qual é o interesse da noiva que senta lá atrás? E qual é o interesse das pessoas que ficam olhando isso na Avenida Brasil? Gente, tudo é por interesse. A tua venda é por interesse. A compra é por interesse. Você entrar numa empresa, você tem um interesse. O comprador te receber, ele tem um interesse. Enxergue a realidade como ela é, por favor. Sem Alice no País das Maravilhas, cara. A gente vive no mundo de Nelson Rodrigues, a vida como ela é. E a vida como ela é, assim, eu tenho interesse e você tem interesse. Nossa, a gente evita uma série de coisas no meio do caminho. Portanto, saber jogar o jogo é se preparar para vencer qualquer batalha. Você vai para a batalha e não se prepara, você vai ser vencido. Você quer ganhar, mas não quer treinar, você vai ser vencido. Ah, mas eu já tenho 60 anos de experiência. Eu também. Isso não quer dizer que eu não estude todos os dias, que eu não esteja aberto ao que uma geração Y fala, o que uma geração Z fala, o que meu filho de 25 anos fala. Eu estou aberto a eles. Eu tenho a minha experiência, sem dúvida. Agora, eu estou aberto a aprender com todos aqueles que têm algo a ensinar. E saber jogar o jogo é poder entrar numa sala hoje, né, Meg? Aonde eu tenho um cara que acabou de sair da faculdade, tem 26 anos de idade. Eu sou de uma época de GV que quem fazia MBA eram CEO e diretores e gerentes de empresa. Quem está há mais tempo, Tiaguinho, se lembra disso? Meg, Flávio. Hoje eu tenho um cara recém saído da faculdade. O cara está com 26 anos sentado lá na minha frente, querendo aprender sobre gestão de pessoas. E eu tenho que ser um docente que fale essa linguagem também, que saiba despertar o interesse daquele cara de 26 anos, que não coloque um retroprojetor, que trabalhe com gama, que trabalhe com inteligência artificial. Então, peraí, cara, não é porque você tem 40 anos de venda que você sabe absolutamente tudo e que não precisa aprender mais nada. Bem-vindo ao século XXI. Bem-vindo a uma nova era de negociação. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela companhia e, mais uma vez, assim, eu abro aqui um espaço. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma pergunta que queira fazer, eu me coloco à disposição de vocês. E depois dessa minha fala, acho que eu merecia pelo menos uma pergunta para não ficar chato. E não seja daqueles que eu conheço também, tá? Porque aí também, né, né? Mas vamos lá, eu estou aberto aqui pelo menos mais uns 5, 10 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, Fiquem por à favor. vontade aí para perguntar. Primeiramente, boa noite. Nossa, ninguém vai abrir para perguntar. Nicolas, tá baixinho o teu áudio, Ó, Nicolas. O Lucas abriu a mão também. Ótimo, então já vamos lá. O Nicolas agora está totalmente mudo, Nicolas. Alô, alô, alô? Oi, agora sim? Oi, opa, maravilha. Boa noite aqui. Boa Primeiramente, noite. parabéns aqui, obrigado pela aula aqui. Eu fiquei com uma dúvida, eu vou voltar quase lá no começo do que você estava falando sobre a questão do storytelling. Uhum. Que a gente, né, o ponto que você tocou da gente fazer essa conexão emocional.
nós como pessoas, a gente tem várias emoções. Na sua visão, quais emoções são as que geram essas maiores conexões para a venda aqui, se é que tem alguma aqui? Boa pergunta. Você gostou da aula, o Nicolás? Sim, Por com quê? certeza. Cara, eu sempre gosto daquilo que eu aprendo algo novo, e eu aprendi muita coisa nova aqui. Que mais? Qual foi o teu sentimento? O sentimento foi de estou satisfeito. Você acha que eu entendo do assunto? Sim, você Por quê? transmite autoridade no assunto. Você me conhece já? Você me conhecia? Já tive aula com você. Oh, meu Deus do céu. Tá, essa hora que você responde que não, tá? Você já me conhecia? Não. Brincadeira. Ô, Nicolas, se você identificou em mim que eu conheço do assunto, isso passa credibilidade, isso passa confiança. Eu já estou mexendo com as suas emoções. Eu te trouxe algo novo. Caramba, eu já estou mexendo com as suas emoções. Você se sentiu satisfeito? Quer emoção melhor do que isso? Ou seja, você quer mostrar, você quer conquistar confiança e credibilidade? Coloque sobre a mesa as tuas competências. Por isso, aquela coisa, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que treinar, você tem que não achar que sabe tudo. Quanto mais competência você tem, mais credibilidade você passa. Quanto mais credibilidade você passa, mais satisfação você leva para o outro. Quanto mais satisfação você leva para o outro, maior é a conexão. Ninguém que está insatisfeito se conecta. É só você tentar cancelar um cartão de crédito. Não há conexão com o atendente. Cara, é um defendendo um lado do outro. Então, dentro do sistema límbico, que é o sistema que gerencia as emoções, e aonde o neurobusiness se agarra com unhas e dentes, é promover que aquela outra parte se sinta acolhida. Qualquer tipo de acolhimento, educação, gentileza, escuta, competências, geração de satisfação, tudo isso você consegue através do storytelling. Eu podia encerrar. Eu não sei, Nicolas, a sua turma, eu cheguei a contar no final da aula a história de Billy? Sim. Pronto. Sem spoiler, porque vai que um dia eu encontro alguém. Você se emocionou com aquela história? Com certeza. Eu acredito que Teve gente, 100% da sala. teve gente que chorou com a história? Sim. Então, aquilo é um storytelling aonde eu consegui chegar no sistema límbico de 30, 40 pessoas. Sim. Respondi a sua questão, Nicolas? 100%. Obrigado, professor. Obrigado, eu, e prazer te rever, viu? Lucas, Boa noite, professor. boa Prazer noite. conhecê-lo. Prazer é É, meu. a aula é bem interessante, eu devo admitir. Tem uma pergunta em relação a uma das afirmações que você apresentou, principalmente nessa parte final, que seria sobre a inflexibilidade que algumas pessoas podem ter tanto em negociações como no tratamento em relação a outras pessoas. É, levando em consideração também em parte o início da aula, que vem muito do autoconhecimento e saber se julgar para ter noção das características negativas, o que inclui essa, né? O que o senhor recomenda com base nas suas pesquisas e na sua experiência em relação a como negociar e tratar de assuntos importantes, vamos dizer assim, com pessoas que sejam desde inflexíveis a arrogantes, tendo em vista que muitas das vezes, seja por projetos ou negócios particulares, pode ser necessário ter que lidar com pessoas do tipo, mas que por conta dessa característica delas, seja um pouco mais complicada a negociação. Eu entendi o que você falou, Lucas, mas eu posso colocar a minha percepção sobre o que você disse? Claro, claro. Então, No geral, eu quero saber sua perspectiva não. mesmo. Então, na verdade, eu respondi. Quando eu tenho uma pessoa inflexível na minha frente, quando eu tenho uma pessoa que defende valores, que já tem crenças limitantes, não adianta eu querer confrontar.
porque o confronto vai exacerbar ainda mais a reatividade desse indivíduo. Então, o que que acalanta um pouco o comportamento deste cara? Lucas, eu entendi o que você falou. E aí veja, entender não significa que eu aceito ou que eu valido. Eu entendi. Lucas, eu entendi o que você falou, mas eu tenho uma outra percepção sobre o tema. Posso te apresentar? Muito provavelmente, a pessoa não tem espaço para soltar um não, principalmente se eu estiver em uma reunião. Não, não permito. Aí a galera da reunião vai assim: nossa, olha o comportamento do fulano. Quer dizer, ele, na intenção de não se queimar perante os outros, vai trazer a possibilidade de que você coloque o que você quer mostrar. E aí você coloca o que você quer mostrar e lembra, é jogar um jogo, né, Lucas? Deixe que o colegiado tome o partido. Então, assim, Freud é o melhor do mundo. Marcelo, eu entendo o que você disse, mas eu tenho uma outra percepção. Posso te mostrar? Pode, Lucas. Olha, eu acho que o Jung também é um cara que contribui bastante. Gente, eu tô tão errado nisso que eu tô colocando? E espere a resposta. Esse é jogar o jogo, Lucas. Sempre que você resolver confrontar pessoas que têm uma capacidade de serem inflexíveis, você só vai aumentar a reatividade. Portanto, entenda. Diga, eu entendi o que você falou. Sabe, eu acho que a forma como você coloca faz sentido para você. Agora, eu tenho uma outra visão. Até porque o mundo é feito de perspectivas distintas. Até porque também, Lucas, sem ser filosófico na tua resposta, mas nós não vivemos no mesmo mundo. Nós vivemos em um mesmo planeta e cada um habita um mundo. E o teu mundo enxerga uma coisa, o meu mundo enxerga outra. Então, se eu confrontar, são mundos se chocando que podem explodir. Caramba, vamos tentar que haja uma fusão de mundos? Então, eu entendi o que você falou. Mas eu tenho uma outra perspectiva, uma outra visão, ou eu vejo de uma outra forma. Posso compartilhar com você? O que que você acha disso, Lucas? Tem uma boa base lógica, não há muito o que discutir quanto a isso. É, no caso, acho que não haveria outras formas muito eficazes, presumo. Pois é, porque senão você vai partir para o confronto. Agora, se você quer confrontar, também tem essa opção, tá? Se você quer confrontar para expor a pessoa, só que assim, você tem que estar muito bem preparado para isso e em momento algum alterar o seu tom de voz. Eu fiz uma postagem essa semana no LinkedIn, se eu conseguir achar rápido aqui, eu falo para vocês. E acho que eu já achei que ela diz o seguinte: o mais barulhento na sala é o mais fraco. Isso quem falou foi o Frank Lucas. O mais barulhento da sala é o mais fraco, tá aqui. É, Você nunca encontrará, Lucas, alguém com profundo conhecimento de causa alterar o tom de voz. Porque se você altera o tom de voz, você está perdendo a sua razão. Então, pessoas que dominam o assunto, que têm plena segurança e que querem ir para um embate, em momento algum altera o tom de voz. Ou seja, ele vai dizer, ok, mas assim, eu quero seguir nesta linha de raciocínio pelos seguintes aspectos. A situação tal, 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 aconteceu isso, tal, 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 isso, tal, tal. Traga fatos, porque como a máxima diz, frente a fatos não há argumentos. Então, com pessoas inflexíveis, traga fatos contraditórios, na opção de você querer um embate. Agora, se você não quer um embate, quer solucionar um conflito, concorde, entenda e traga a sua posição e deixe que a plateia te ajude naquilo que você disse para desarticular o inflexível. Consegui ser um pouquinho mais completo, Lucas? Sim, sim, acredito que sim. Não tenho, pelo menos até o momento, sem mais dúvidas. Agora é uma hora de experimentar, né? Vamos experimentar e ver o que acontece. Sim, agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua pergunta. Maggie,
Agradeço imensamente, Diga. imensamente o convite. Eu espero ter podido contribuir nesta semana de aprendizado, nesta semana promovida pela Strong Santos. Obrigado, Charles. Muito obrigado sempre pela atenção que vocês têm comigo. Não é, não é mistério e eu sempre falo, porque a gente sempre tem pessoas novas, o carinho que eu tenho pela Strong. O meu MBA eu fiz pela FGV Strong de Alphaville. Então eu tenho um carinho e um respeito muito grande por todos aqueles que estão na Strong e aqueles que infelizmente não estão mais, mas eu tenho um carinho e uma admiração enorme. Então, muito obrigado pelo convite e muito feliz que esse ano eu estarei aí em Santos e em Osasco. Se Muito Deus feliz. quiser. E nós que agradecemos aí a tua disponibilidade aí para estar fazendo essa webinar aí, passar todo esse conhecimento aí para o pessoal. Eu tenho mais que agradecer aí para você, tá? Muito obrigada mesmo, em nome da Strong. Eu que agradeço e a todos vocês que nos prestigiaram. Muito obrigado pela atenção. Eu, Sim. o webinar acabou agora, mas eu não. Eu continuo na estrada, então eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram. Quem quiser me adicionar vai ser um prazer. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês e que este conteúdo possa ter surtido como pequenas sementes que, se bem plantadas, vão gerar aí frutos muito positivos, ou seja, resultados muito positivos. Bons negócios para todos vocês, muito sucesso na carreira e algo que eu acredito quando eu encerro todos os meus eventos, quando eu afirmo que Deus ajuda sim, quem senta e estuda. Portanto, bora arregaçar a manga e deixar de ser nota 7, porque o mercado está cheio de nota 7. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Um professor. forte e um grande abraço. Obrigada a Valeu, professor. todos. Tchau, tchau, gente. Um Tchau, tchau. abraço. Boa Boa noite a noite. todos.